Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Caros e caras ouvintes, aqui é Douglas Lopes. E aqui é Márcio Jarek. Aqui é Maurício Bueno. Em mais um episódio do podcast Hiperbólico. Qual é a pergunta de hoje, Márcio? A pergunta de hoje é: o que é mitologia? Quais são suas características principais e relações com a vida cotidiana? E ainda, se a mitologia está presente nos nossos dias atuais. Você que a gente chama quando gama, quando está com medo e mágoa, quando está com sede, muita sede. Você ouve ao fundo o Still Novist, o álbum Intertextualité, que é um grupo musical de Curitiba e possui um estilo híbrido, com referências que vão do rock alternativo à música erudita, passando pelo jazz e pela MPB. O grupo conduz o ouvinte ao universo da canção. Iniciaram suas atividades no segundo semestre de 2009. Os integrantes são Martinucci na voz, guitarra e piano, Fábio Abujanra na guitarra, Gustavo Slomp no baixo, Daniel Martini na bateria e Armes Dreschel no piano. Eu gostaria de agradecer principalmente o contato do Martinucci por terem cedido a trilha para brilhantar o episódio, né? E é interessante que todas as trilhas do Hiperbólico até agora são músicas para se pensar, não é isso? Ah, exatamente. Então, sempre lembrando, né? Se você é compositor, se você toca na noite, toca profissionalmente, ou tem uma banda de garagem e acha que seu som é legal, mande o seu material para sonorizar aí os episódios do Hiperbólico. Pode mandar via e-mail, né, contato@hiperbólico.com.br, ou, se você preferir, preencha o formulário eletrônico disponível na postagem do episódio na internet. Assine o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. Curta a página do Hiperbólico no www.facebook.com/hiperbólico, Twitter @hiperbólico_ e apresente suas críticas e sugestões através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Deus também é o vento, só se vê nos seus efeitos. Dizei-me agora, ó musas, que no Olimpo tendes vossas moradas, pois sois deusas, estáis presentes e todas as coisas sabeis, ao passo que a nós chega apenas a fama e nada sabemos. Quem foram os comandantes dos Dânaos e seus reis? A multidão eu não seria capaz de enumerar ou de nomear, nem que tivesse 10 línguas, ou então 10 bocas, uma voz indefectível e um coração de bronze, a não ser que vós, musas olímpias, filhas de Zeus, detentor da égide, me lembrasseis todos quantos vieram para debaixo de Ilion. A gozar em silêncio. Esse é o canto da invocação às musas, está na Ilíada de Homero. Então, agradecendo aí a participação do Aparecido Vasconcelos, que é contador de histórias e tem esse trabalho agora voltado para a internet. Haverão novidades aí das contações de história do Aparecido pela frente. Cabe aqui um comentário, né? Não sei se já havíamos anunciado isso, né, antes, mas desde alguns últimos episódios aí nós teremos a companhia constante a partir de agora do nosso caro amigo Maurício Bueno, né? Exatamente. Então, o Maurício faz parte já sempre fez parte da nossa equipe e agora assume aí o posto nos microfones do Hiperbólico, né? Maurício, quiser comentar algo? Muito bem, meu caro Márcio. Então, de agora em diante, estaremos todos juntos de uma forma mais efetiva. E o meu desejo é contribuir cada vez mais aí para esse projeto, que já está tendo bastante sucesso e bastante aceitação entre o público. Maravilha, obrigado, Maurício. Seja bem-vindo aí aos microfones do Hiperbólico. Nos levando a voar.
Primeiramente, seria interessante, né, falando sobre mitos, a gente desdobrar os vários sentidos que a terminologia tem, né? Quais que são as perspectivas, então, desenvolvidas a respeito dessa noção? Inclusive, será que a gente vai imitar nesse episódio ou não? Pois é, numa consulta prévia aqui ao famoso dicionário, né? O livro, talvez o livro mais importante da humanidade. Dá para perceber aqui uma dimensão gigantesca de possibilidades de exploração da noção de mito e principalmente do mito com a filosofia. Só para mencionar aqui, no dicionário filosófico, dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, né, que é um dicionário famosíssimo aí, nós encontramos 3 significados principais para a noção de mito. O primeiro significado, a primeira definição de mito, citando ele aqui, é uma forma atenuada, se compreende mito como uma forma atenuada de intelectualidade, ou seja, mito como alguma coisa inferior, até mesmo ingênua de se pensar ou de se compreender a realidade. A segunda definição, que surgiu já no período moderno, é a definição de mito como uma forma autônoma de pensamento ou mesmo de estilo de vida. Tá? E a terceira, que é muito fascinante, que já no período contemporâneo, principalmente a partir dos estudos de antropologia, de semiótica, compreende mito como um instrumento aí de organização social ou mesmo de um instrumento de se estudar as diferentes formas de organização social, ou, usando, né, a palavra, né, mito como uma estrutura social, como parte de uma estrutura social. Né? A etimologia da palavra mito está ligada à fala ou narrativa. Né? E tradicionalmente o mito foi colocado em oposição à noção de logos, de rácio, de razão. Exato, e podem haver uma série de outras definições, né? É uma literatura bastante rica, bastante ampla, mas é importante nós passarmos por essas perspectivas gerais primeiro. Acho que antes de falarmos sobre as características da mitologia, seria possível fazer uma contextualização, né, do período em que essas narrativas eram feitas, como que esse tipo de raciocínio ele se desenvolveu, né? Interessante nós lembrarmos que muito do que a gente conhece, mitologia grega, ela foi uma junção, na verdade, de principalmente 2 culturas, né? Então, aí por volta do ano 700 a.C., existia ali na região onde hoje é a atual Grécia, era a famigerada cultura creto-micênica. E nessa época ocorreu o que os historiadores chamam de invasão dórica. E basta a gente lembrar que os dóricos, eles eram um povo que viviam ali na região ali onde um pouco acima ali onde hoje é a Macedônia, e eles dominavam muitas técnicas militares avançadas para a época e acabaram fazendo uma expansão militar para a região mais ao sul, né, onde estavam essa civilização creto-micênica. E é aí que aconteceu a tal da invasão dórica, né? Os dóricos, um povo muito violento, que vão dar origem a Esparta depois, e um povo muito violento com sofisticadas técnicas militares, e vão dominar essa região. E é da junção dessa cultura, né, da cultura dórica com a cultura micênica, que vão surgir o que hoje nós, né, já tanto ouvimos como sendo as lendas, as histórias, os mitos que foram narrados aí nesse contexto da mitologia grega e que foram nos passados principalmente pela figura de Homero e do Hesíodo, né? Que foram os 2 principais compiladores da mitologia grega. É importante destacar que nesse contexto também a escrita era uma novidade, né? Outros povos tinham narrativas mitológicas aí, como os babilônicos, os macedônicos, os egípcios e assim por diante, né? E tem uma questão que é interessante de se apontar, em que os poetas recebiam aí uma atribuição divina, né? Eram vistos como iluminados pelos deuses para que fizessem suas narrativas, e isso lhes conferia um ar de autoridade, e as suas narrativas não eram colocadas em xeque, né? E o Hesíodo e o Homero, eles são reconhecidos por serem os primeiros a registrarem de forma escrita esses mitos, não é? É interessante o que o Douglas mencionou,
que mito, a origem da palavra mito, né, é relativa a uma fala, uma narrativa, né, o mitos do grego se refere ao falar, ao contar histórias. Foram várias as culturas, várias as sociedades do passado, do período medieval e mesmo do período moderno e contemporâneo, que contaram histórias e continuam contando histórias, né? E tradicionalmente, essas histórias mais famosas, ou talvez que a gente mais lembre com maior frequência, são as histórias da cultura grega, né? E por uma série de fatores, né, dentre eles as questões militares, questões geopolíticas, questões econômicas e questões técnicas, né, como o surgimento da escrita e o trabalho, como o Maurício mencionou, né, do Hesíodo, ainda do Homero, de compilação dessas histórias, produziu uma coisa única, né, na Grécia, que favoreceu o surgimento da filosofia. Mas só para ter uma ideia, né, várias culturas produziram histórias míticas, ou dá até para se falar numa espécie de consciência mítica, né? Essa semana mesmo, nós estamos aqui em setembro, está previsto o lançamento no Brasil de uma edição nova e completa da epopeia de Gilgamesh, que é lá da Babilônia, né? Então, é um dos ritos mais antigos da história da humanidade. Então, são histórias míticas de uma outra cultura, a cultura babilônica, e o curioso é que boa parte dessas histórias do Gilgamesh vieram alimentar histórias gregas, histórias judaicas, histórias que vêm aparecer até mesmo na Bíblia. Né? Ah, sim, com certeza. Basta a gente lembrar que o Abraão saiu ali da região de Ur, né, na Mesopotâmia, e foi em direção à Terra Prometida, que é ali na Palestina. E o Abraão levou consigo toda essa bagagem cultural, essas lendas aí do Gilgamesh, das inundações, né? Então, muitas dessas histórias aí que você citou vão fazer parte do universo judaico-cristão de lendas, de mitos, de uma cosmovisão judaico-cristã também, né? Porque esses primeiras pessoas aí, eles faziam parte dessa cultura, né? Dessas histórias. E não é à toa que, se a gente vai ler lá na Bíblia, tá lá citando o Noé, que teve uma inundação, que fez uma arca e tal, que é a história do Gilgamesh, né? Sim, exatamente. Da inundação que teve lá na Mesopotâmia, né? Na verdade, aconteciam constantemente muitas inundações, né? Aí teve uma delas que ficou representada aí nas lendas daquele povo, né? E é interessante notar essa relação da mitologia enquanto tentativa de dar um sentido para os fenômenos naturais, e o reflexo disso, a construção política dessas sociedades antigas, né? Porque sempre o governante, poderíamos aí citar o caso do rei ou do faraó, né? Ele tinha um poder em relação à natureza, né? Então, no caso dos faraós, uma das atribuições deles, enquanto figuras divinas, era fazer celebrações para que as águas do Nilo fossem preenchidas pelas chuvas, né, por exemplo. Então, tinha essa postura de domínio sobre a natureza. A gente pode pensar também no mito mongol do surgimento do Khan, que foi aquele que conseguiu matar o lobo que devorava a terra, né? Então, era atribuído ao Khan essa figura de poder, porque ele podia garantir que a segurança da população, que as estações do ano ocorressem de forma correta, as plantações fossem férteis, né, tivessem boas produções. Então é bem interessante observar essa perspectiva da autoridade política em relação à mitologia, né? E em relação aos gregos, é interessante a gente lembrar que não havia uma grande religião monoteísta com dogmas religiosos, né, com verdades inquestionáveis.
Então não existia o equivalente a uma Bíblia na cultura grega antiga. Bíblia no sentido aqui de uma junção, de um conjunto de narrativas, de livros, né, que vão mostrar qual que é a visão daquele povo, que vão mostrar qual que são as lendas, qual que são os mitos criacionistas, né, daquele povo. Então, como os gregos eram politeístas, né, as principais fontes que a gente tem dos mitos gregos, elas foram escritas aí por volta do século 8 a.C., né, por Hesíodo, que escreveu a Teogonia, e pelo Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, né? Então, se alguém quiser saber como que é a cosmovisão, sei lá, judaico-cristã, qual que é a mitologia aí que dá sentido para a cultura judaico-cristã, você pega a Bíblia, né? Pega lá o Gênesis e você vai saber ali como que o mundo foi criado, como que as sociedades se constituíam, como que se estabeleciam os valores nessa sociedade. E se a gente quiser saber como que isso funcionava na cultura grega, a gente pega lá a Ilíada, a Odisseia, né? Mas a Teogonia, por exemplo, que vai mostrar como que os deuses surgiram, e aí a gente acaba tendo uma noção de como que era essa configuração aí na cultura grega antiga, né? E cabe lembrar também que há vários pontos de comunicação entre essas duas tradições, né? A tradição babilônica, semítica, judaica, cristã, e a tradição grega e romana, né? Há pontos de comunicação aí entre essas duas tradições, até porque geograficamente eles estavam muito próximos, né? Então há uma espécie de pano de fundo, assim, mítico, que é formador da cultura no Ocidente, né? Que é fabuloso, é riquíssimo, né? Tanto estavam geograficamente como haviam as trocas, um intercâmbio cultural muito forte por meio do comércio, né? Exato. E vamos lembrar daquele célebre autor lá, o Jean-Pierre Vernant, que tem aquela obra As Origens do Pensamento Grego, que ele mostra como que os mitos gregos foram se originando a partir de uma certa relação também com as narrativas orientais, com as narrativas mesopotâmicas, né? Até que eles conseguiram transformar isso numa visão de mundo própria, né? Falando dessa questão comercial, inclusive, a questão da escrita, ela, enquanto alfabeto, ela foi criada e desenvolvida com essa finalidade dos comerciantes fazerem as anotações, né, das transições. Então, os produtos que ele tinha adquirido, a quem ele devia, quem devia para ele, tem uma aplicação que é essa de podermos nos comunicar no decorrer dos séculos, né? Uhum. Então, a partir dessa relação, desse intercâmbio cultural aí, né, se constitui, então, uma visão, uma cosmovisão própria dos gregos. E entre os gregos, eu acho que nós podemos falar que qual que era a visão, qual que era o sentido, o significado do termo mito entre os gregos, né? Então, mito é considerado uma narrativa sobre a origem, sobre a gênese de algo, né? Então, ele é uma narrativa que pode mostrar, explicar a origem de várias coisas, de todo o universo, de toda a relação humana, social, com a natureza, né? Então, o mito, ele narrava a origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, como que as doenças haviam surgido, como que os fenômenos naturais, por que eles aconteciam, por que as guerras aconteciam. Então, todas essas coisas eram explicadas por meio dessa narrativa, né, chamada de mito, que é essa ligada essencialmente à tradição oral, como o Márcio aí citou. Mas eu venho do Rio, Paraná. A palavra cosmovisão, né? Visão de mundo, visão do cosmos. Né? É fascinante isso, como determinadas culturas construíram uma visão sobre como as coisas se organizavam, né? Como se ordenavam. Né? A palavra cosmos tem uma relação com ordem, com organização. Então, uma visão de como o mundo se organizou, como se deu, como surgiu o mundo e todas as coisas do mundo. Né? Na visão dos gregos, a mitologia grega, então, contava como
como tudo isso se organizou, uma cosmovisão. Existem diferentes cosmovisões, né? Tem a cosmovisão dos indígenas, a cosmovisão oriental, em especificamente aqui a cosmovisão grega, né? Está atrelada a outra palavrinha, né? Derivada dessa, né? Cosmogonia, né? Como nasceram, gonos de gênese, né? De como determinados valores, elementos da natureza, valores humanos, acidentes geográficos, o céu, a terra, como nasceram. Bom, então, é interessante isso que você falou da cosmovisão, porque nós, ocidentais, nós temos a nossa cosmovisão, né? E é só uma conversa rápida com qualquer membro da nossa sociedade, não interessa qual seja a sua ideologia, nós temos uma visão de mundo comum, tem aí algo que estrutura a forma como nós compreendemos a realidade. Quanto à cosmogonia do Hesíodo, por exemplo, tem alguns, se o ouvinte quiser procurar, existem algumas imagens na internet que fazem a árvore genealógica dos deuses gregos baseada nessa cosmogonia do Hesíodo, né? Bem interessante. Também eu acho que vale comentar que não existe só uma única origem para os deuses gregos, né? O que o Hesíodo ali retrata é um compilado, é o compilado que ele fez dessas narrativas orais que eram feitas. Mas existem várias versões sobre a origem dos deuses, sobre o nome que eles tinham, os nomes vão mudando, sobre os poderes, sobre os meandros ali das histórias, né? Porque, então, eu acho que é interessante citar que o mito está estritamente relacionado a uma tradição oral. Então, lá na Grécia Antiga existiam andarilhos, né, uma espécie do que hoje nós compreendemos como andarilhos, que eram uma espécie de profetas que iam de vila em vila contando essas histórias, né, contando essas histórias míticas, essas lendas aí. Esse poeta é chamado de poeta rapsodo, né, que vem lá de rapsódia, que é uma história que é contada, né? O poeta, essa pessoa que narrava os mitos, as lendas, ele supostamente tinha recebido dos próprios deuses essas histórias, tinha recebido uma revelação divina. E se ele não recebeu diretamente dos deuses, ele havia recebido de alguém que recebeu diretamente dos deuses. Então, é uma narrativa extremamente forte e inquestionável, né? Para reforçar isso que o Maurício está falando, né? Quando eu tento passar a dimensão, né, de oralidade dos mitos, eu lembro aos alunos a imagem da brincadeira do telefone sem fio. Né? Peço para eles imaginarem um telefone sem fio centenas, muitas vezes milhares até de anos. Né? Então, a diversidade de interpretações, de explicações que surgiriam nessa transmissão de uma história para outra pessoa, para outra geração, para outra comunidade. Né? Uma riqueza, uma diversidade enorme de histórias ou de falas sobre as diferentes figuras fantásticas, os heróis, os deuses, os titãs e tudo mais. Sim, e tanto é uma narrativa que tem origem numa revelação divina que no início aqui do podcast foi narrado, né, a invocação às musas, porque sempre que o poeta ele ia narrar o mito, ele ia contar as histórias, ele invocava as musas, que eram as deusas responsáveis por transmitir a ele essa possibilidade dele compreender essa revelação divina e transmitir isso para as outras pessoas. Exatamente, hoje o orador ainda tem um papel bastante interessante. A presença do narrador, a questão da retórica, acho que até para o ouvinte entender melhor sobre o que estamos falando, vale a pena ouvir outro trecho aí da mitologia, outro episódio da mitologia narrado pelo Aparecido, né? Um titã, Prometeu, mais amigo dos homens do que dos deuses, roubou uma centelha de fogo e trouxe de presente para os humanos. Prometeu foi castigado, amarrado num rochedo para que as aves de rapina eternamente devorassem seu fígado, e os homens também. Qual foi o castigo dos homens?
os deuses fizeram uma mulher encantadora, Pandora, a quem foi entregue uma caixa que conteria coisas maravilhosas, mas nunca deveria ser aberta. Pandora foi enviada aos humanos e, cheia de curiosidade e querendo dar a eles as maravilhas, abriu a caixa. Dela saíram todas as desgraças, doenças, pestes, guerras e, sobretudo, a morte. Explica-se assim as origens dos males no mundo. A partir desse mito do Prometeu, nós podemos, de certa forma, sintetizar algumas características principais dessa narrativa mitológica, né? Algumas formas principais, algumas características principais de como que o mito narrava a origem das coisas e dava sentido para essa realidade que era a realidade grego-antiga, mas que hoje continua dando sentido até para a nossa realidade, né, contemporânea. Uma pergunta interessante de se colocar é a seguinte: o mito é mentira ou é verdade, né? Então o mito, enquanto narrativa, ele é ficcional, fantasioso, né? No entanto, nós não podemos dizer que é uma mentira na medida em que ele tem o potencial simbólico de dar sentido à realidade, ao mundo, sobretudo aquelas coisas que nós temos dificuldade de compreender, né? Por isso ele se torna tão presente, essas características, essa modalidade de narração, ela se torna presente até a contemporaneidade, né? Ou indo no mesmo sentido, né? A pergunta que pode ser colocada, né? Visando algumas características aí que são comuns às diferentes histórias míticas, a pergunta seria se o mito é racional ou não. Se o mito é fantasioso apenas, é um imaginário, algo de imaginação, ou é racional, né? E aí remete a uma das primeiras definições do mito como uma coisa inferior, que não é racional. Tradicionalmente se pensa até uma oposição na filosofia, nas ciências, na psicologia, na linguística, né? Levam à conclusão contemporânea, ou a conclusão parcial contemporânea, de que as histórias, como o Douglas comentou, são histórias ficcionais, são histórias imaginárias, né? Histórias que dependem muito mais do plano da fé, da crença, do que de outra coisa. No entanto, elas carregam um conteúdo assim de racionalidade fantástico, né? Que servem para o entendimento de uma série de elementos da humanidade ou da condição humana em geral, né? A gente pode lembrar da psicanálise, por exemplo, que vai beber dos mitos para entender os dramas mais complexos da humanidade, né? Desde a questão da vontade, da vida, da morte, até a sexualidade. E nos mitos encontramos referências para poder dar sentido a esses dramas que qualquer ser humano passou na história, né? O exemplo do Prometeu, como foi a declamação do Cido, né, do mito de Prometeu, muitos usam essa história, eu brinco que é história com E, né, porque é uma história contada, né, essa história contada de Prometeu, com uma espécie de alerta sobre os poderes da tecnologia, né? Muitos usam a passagem do Prometeu para mencionar a responsabilidade que deveríamos ter em relação à tecnologia. O fogo ali faria a vez do poder da tecnologia, né? Como a tecnologia como uma dádiva quase divina. Depois que os homens usaram para fazer a guerra, aí sim é que Prometeu foi castigado, né? Tem essa interpretação. Leve a brisa tão leve. E vale lembrar também que desde o Prometeu é que tudo na nossa cultura que tem a ver com conhecimento, com razão, tem a ver com luz. É por isso que nós falamos em iluminismo, em esclarecimento, em elucidar, né? Então, reparem que na nossa cultura, luz está relacionado ao conhecimento, à razão. Mas por quê? Por causa da história do Prometeu. Porque antes
do Prometeu roubar o fogo e entregar aos homens, os homens viviam na mais absoluta penúria, né? Eles não conheciam as técnicas básicas ali para cozer os alimentos, para fazer metalurgia, para a sociedade, né? Eles sobreviviam ali a partir de um subdesenvolvimento bem precário. Prometeu, vendo essa condição humana, vai lá e decide roubar o fogo. Quando ele entrega o fogo aos homens, é aí que começa todo o desenvolvimento tecnológico da humanidade. E muito bem lembrado pelo Márcio, que eles usam para fazer a guerra. A primeira coisa que nós fazemos quando dominamos uma tecnologia, um determinado conhecimento, é usar isso para exterminar o nosso semelhante, né? Para fazer a guerra, ao invés de usar isso para avançarmos, a desenvolver a nossa sociedade, desenvolver mais conhecimento. Exatamente, é interessante observar essa questão do fogo, da iluminação. Prometeu e seu irmão Epimeteu foram responsáveis anteriormente por criarem as coisas, os animais, e incluindo aí entre os animais os homens, porque o mundo não tinha mais graça, né? Então, para a diversão do Olimpo, os homens foram criados. O recebimento do fogo, essa possibilidade de ver até na escuridão, ela dá uma condição ao homem de apresentar uma certa resistência aos deuses, né? De conseguir criar caminhos para que ele não seja só objeto de diversão. Aí a gente lembra também da história do Ulisses, que depois da Guerra de Troia, por ter dito que não precisou dos deuses para vencer a guerra e não precisaria dos deuses nunca mais na vida dele, demora 17 anos para voltar para casa, sendo perseguido aí pelo Poseidon, né? O interessante é uma pequena história, né? Uma pequena citação ou declamação, né? Sobre uma história mítica grega, né? Prometeu. E veja o quanto que nós já discutimos sobre esse assunto, né? Então, só esse simples fato de podermos discutir uma história mítica já comprova a tese de que os mitos não são tão ingênuos assim, não são tão, vamos dizer assim, inferiores ou até mesmo primitivos demais, que não portam elementos de racionalidade e que nos sirvam, né, até a atualidade. Exatamente. O uso da dimensão mítica da realidade, né? Exatamente. O Prometeu, por exemplo, continua sendo um mito, uma narrativa completamente atual. A partir dele, nós podemos tratar de muitas questões aí relacionadas a conflitos entre povos e etnias, a relação entre o conhecimento e a violência, a tecnologia e a dominação política, social. Exato. Tem uma outra discussão que emerge disso, que vai falar justamente do conflito, né? Então, a questão da agonística, né, que vem de agon, que é conflito. O que significa conflito. Os gregos, ao observarem a natureza, perceberam isso, de que a natureza se compõe através de forças antagônicas, conflituosas, né? Então a relação entre quente e frio, seco e úmido, a mudança das estações e assim por diante, são relações antagônicas, conflituosas, mas que, no entanto, vão ter a finalidade de trazer um equilíbrio à natureza, né? É necessário que haja o inverno, por exemplo, para matar as pragas, e para que depois, na primavera, as plantas que são úteis a nós possam germinar e florescer de modo esplendoroso, né? Então, essa visão da natureza torna possível observar a realidade social que é formada, composta através desses conflitos, da pluralidade. Então, o raciocínio grego, ele nasce com uma admissão do antagonismo, uma admissão do plural, uma admissão do conflito. E é um dos pontos que o Nietzsche vai resgatar, por exemplo, né, posteriormente, para dizer que, olha, verdade universal, um padrão imutável, né, suprassensível, como diria o Platão, ele não existe. A realidade é feita de conflitos.
tanto a natural quanto a social, né? Muito bem lembrado, Douglas. E inclusive os gregos usaram eles incorporaram esse aspecto antagônico aí a sua forma de compreender a realidade, que primeiro os próprios mitos gregos eles já trazem em si uma estrutura racional, uma forma assim bem direta de compreender isso no próprio mito do Prometeu, que ele é acorrentado onde uma águia devora o seu fígado, né? E aí o seu fígado se regenera. É o fígado dele, né? O fígado se regenera e a águia come novamente e aí ele é condenado eternamente. Ora, hoje em dia, com a nossa medicina moderna, nós sabemos que o fígado tem propriedades regenerativas e tal. Ora, mas como que os gregos sabiam isso lá no século VIII a.C.? Eu imagino que seja por causa do consumo de vinho. É o ano em que essas histórias foram, vamos dizer assim, compiladas, foram registradas. Exato. Elas são até mais antigas ainda. Muito mais antigo que isso, exatamente. Então, olha só como que... E vários outros exemplos, como o Édipo também, de histórias que mostram uma estrutura racional para esses mitos. Não havia dogmas religiosos, né? Aliado ao antagonismo que eles haviam incorporado na sua forma de compreender as coisas, que o Douglas citou, eles começaram, por exemplo, a debater ideias políticas em praça pública. Então veja como que não é à toa que a política, que a filosofia, que a ciência, que a matemática vai se desenvolver entre os gregos, porque a própria visão de mundo mítica, religiosa, sobrenatural deles já proporcionava uma certa estrutura que favorecia o pensamento racional. E aí eles vão começar a fazer isso em praça pública, porque primeiro, eles eram livres para fazer isso, né? Lembra lá da isonomia, né? Que davam aos gregos uma liberdade muito grande de debater as suas ideias. Então, eles se reuniam em praça pública e discordavam do governante. Eles tinham essa liberdade, porque como não havia uma grande religião, como não haviam dogmas, né? Grandes dogmas, o sujeito era livre para fazer isso. Ele fala, não, eu não concordo com o que você está falando. E aí se desenvolveu a retórica com os sofistas, né? A lógica, que nada mais é do que uma forma de dar possibilidades para que esse grego possa defender a sua ideia verbalmente, oralmente, diante dos seus pares, diante das pessoas que estão se relacionando com ele nessa estrutura social e política, né? She said that she would love me if I could bring her one single rose. Só algo a destacar ali na fala do Maurício, né, que é importante. O Maurício mencionou que a estrutura dos mitos gregos possuía uma racionalidade que favoreceu a formação, então, da filosofia, da ciência, da matemática, da lógica, e assim vai, né? Mas os mitos, as histórias míticas de outras culturas, mitos africanos, mitos indígenas, mitos do Oriente, todas elas também possuíam uma estrutura de racionalidade bem importante. No entanto, elas não havia uma condição social, cultural, que favorecesse principalmente uma condição política, né, de você poder contestar uma história que se solidificou como um dogma e passou a ser defendida por uma autoridade político-religiosa, né? Então, isso aconteceu mais visivelmente, mais contundente na história da humanidade entre os gregos, né? As autoridades político-religiosas africanas, indígenas e orientais não permitiam esse debate franco em praça pública, não existia a isonomia, ou seja, a igualdade das pessoas, e nem a isoporia, que era a mesma condição de fala das pessoas, né? O Prosa que falava a verdade, né? Então, esse fator é importante aí para o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né? Precisamente, levando em consideração todas as lacunas, as falhas, né, da democracia ateniense, como, por exemplo, só era considerado cidadão só o homem, filho de pai e mãe ateniense, etc. e tal. Vale a pena ouvir a música Mulheres de Atenas, do Chico Buarque, para pensar nisso, né?
Mas o Jean-Pierre Vernant, inevitável citá-lo de novo, vai apontar que a diferença entre a democracia ateniense e as outras formas políticas, né, as outras formas de governo estabelecidas na antiguidade, a grande diferença vai ser justamente essa de que os gregos podiam criar suas próprias leis, enquanto os outros povos se submetiam às leis do tirano, que tinha uma carga, uma autoridade religiosa, né? Sim, e o Márcio citou os indígenas, né? Não que eles eram povos inferiores aos gregos, mas é que entre, por exemplo, as sociedades indígenas brasileiras, vamos falar de algo que está próximo a gente, não havia, era uma conjuntura, uma confluência de fatores que haviam entre os gregos, né? Então, é que lá na Grécia Antiga, lá por volta do século IV a.C., houve uma confluência, uma reunião de muitos fatores num lugar só que propiciou a eles fazerem coisas que os outros povos nunca haviam feito. Então, por exemplo, eles já tinham essa estrutura mítica, eles já tinham essa narrativa mítica com uma estrutura racional, eles tinham lá a isonomia, né, eles eram iguais perante a lei, tinham a isegoria, eles podiam debater as suas ideias, expressar suas ideias em público, sem que eles fossem presos, torturados ou perseguidos. E aí, lembrando que o Douglas falou que essa democracia ateniense é uma democracia só para alguns privilegiados, né? Eu acho que é melhor falar que é uma aristocracia do que uma democracia. A aristocracia, Aristói, os melhores, né? Então eram apenas uma elite ateniense que fazia parte disso, mas existia entre eles pelo menos essa elite, coisa que em outros lugares do mundo nem isso existia. É muito curioso isso, né, que a confluência de coisas que ocorreu na Grécia que favoreceu esse debate dos mitos e a própria estrutura do mito que favoreceu essa dimensão da racionalidade, né? Hoje a gente está num outro contexto que hoje nós podemos olhar para as diferentes histórias míticas e localizar esses elementos e fazer um debate a partir desses elementos, né? Somente hoje nós conseguimos fazer isso. Os africanos, em determinado período, não conseguiram, os indígenas não conseguiram, os orientais, em sua época, não conseguiram, mas nós hoje conseguimos nos valer de toda essa carga mitológica para pensar a atualidade, né? E é fascinante como as estruturas das histórias míticas são muito próximas, né? Dá para falar, por exemplo, num Olimpo de deuses indígenas, dá para falar num panteão, né, a palavra, né, a reunião de vários deuses, né, panteões, né, uma reunião de deuses africanos equivalente aos deuses do Olimpo, né? As estruturas míticas, nenhuma delas foi superior ou inferior, né? Todas elas foram mínimas em suas construções. Os fatores favoreceu a Grécia a discutir e repensar a partir dos mitos. Sim, muito bem lembrado, Márcio. Porque às vezes pode parecer uma exaltação da cultura grega em prol de uma exclusão das outras culturas, mas hoje em dia estuda-se muito isso, e inclusive tem um episódio do Hiperbólico, né, sobre a filosofia latino-americana, e está sendo muito estudado aí essas outras narrativas de outras culturas que podem muito bem nos dar uma possibilidade de compreender a nossa realidade tão bem quanto a forma como os gregos fizeram, né? Mas que são coisas que ainda estão sendo estudadas, que ainda vão ser mais desenvolvidas e tudo mais, mas que todos os povos têm a sua importância. E a gente pode remontar uma discussão que é bem atual, inclusive, que é relativa à própria perspectiva de democracia, né? Então, frente ao contexto político no qual passamos, não sei se infelizmente é possível falar que só no Brasil, mas talvez seja uma coisa com um movimento com aspecto global, né? A gente vê na Alemanha mesmo, por exemplo, um crescimento do discurso conservador. E as defesas aí que nós encontramos em relação à composição de um Estado totalitário, a valorização das ditaduras, etc., me parece muito, nesse sentido, um discurso de preguiçoso,
Porque a democracia, ela tem como premissa o conflito, justamente. Então, Muito bem lembrado, né? Então, viver num contexto democrático significa justamente se colocar em meio à pluralidade, em meio à divergência, né? E criar um Estado que, ao invés de tentar padronizar ou universalizar as condutas sociais, que consiga fazer e legitimar com que todos os grupos, todas as minorias possam conviver juntas, né? Exato, que não é fácil, né? Exato. Não é fácil. A pessoa discordar de você e aí você dizer, não, vem aqui, vamos conversar. Me diga como que você pensa. É isso, o caminho mais difícil, mas é o caminho que pelo menos nós podemos tentar não partir apenas de um ponto de vista dominante e fazer com que os mais diversos interesses sejam debatidos e, quem sabe, até atendidos, porque a democracia funciona assim. Na democracia, você vai lá e elege o seu deputado, o seu senador, e ele vai defender o seu interesse. Mas olha lá quantos deputados, quantos senadores, são vários, mais de 500 deputados, cada um defendendo um interesse diferente. Exato. Mas isso não é ruim, isso é bom, porque se não fosse assim, seriam apenas o interesse de uma pequena parcela, uma pequena minoria, e todos os outros seriam excluídos, como sempre foram, né? Na maioria, na maior parte da história da humanidade, sempre foram. Sim. Então, é o caminho mais difícil, o caminho mais árduo, mas é o caminho, pelo menos ao meu ver, que há uma maior possibilidade de nós termos as necessidades, e acho que não apenas os interesses, mas as necessidades básicas das pessoas atendidas. Porque muitas vezes as necessidades, elas se expressam como interesses. Sim. Que as pessoas defendem, buscam. Cotidianidades, aquilo que você ouve todo dia sempre igual, mas muitas vezes pensa em dizer não. Mitologia grega fundou a civilização. Revista Aventuras da História, dezembro de 2012. Muitos de nossos valores, atitudes e ações foram forjados em textos que explicam como os deuses do Olimpo lidavam com os humanos. A mitologia teve papel fundamental na transmissão de valores que são familiares a nós ainda hoje. Das noções de ciúme, de inveja, da soberba ao heroísmo, somos herdeiros de determinado jeito de pensar que nasceu ali. Faz lembrar sobre também os benefícios e talvez alguns prejuízos do mito e mesmo da fala mítica na atualidade, né? Alguns benefícios a gente já mencionou, né? Que os mitos podem favorecer a compreensão da diversidade, do conflito, compreender estruturas de racionalidade que estão presentes nas culturas. Esses seriam alguns benefícios. Por outro lado, eu mencionaria assim, alguns prejuízos, né? Se o mito surgiu, a fala mítica, a dimensão mítica da consciência, ela surgiu em todas as culturas, ao meu ver, e aí sustentado por alguns autores, como Claude Lévi-Strauss, o Roland Barthes, né, que é um semiólogo lá francês, já falecido, eles vão defender que a gente está produzindo novos mitos ou novas falas míticas. Ou seja, são falas, muitas vezes, que não têm uma sustentação concreta, são histórias contadas que circulam entre as pessoas e que muitas vezes essas histórias são apropriadas como um discurso de autoridade por uma autoridade, né? Tentando expressar uma verdade. Então, qual é a verdade sobre a democracia? Vão ser histórias tentando sustentar uma verdade última sobre a democracia. E isso é perigoso para a própria democracia. Né? Então, é verdade. São alguns prejuízos aí do mito na atualidade, né?
Catatal, leituras que colocam o pensamento em movimento. O quadro Catatal é destinado aí à discussão de alguma obra que tenha relação com a temática do episódio. Tá? E no quadro Catatal de hoje, eu trouxe aqui o livro O Poder do Mito, do pesquisador norte-americano Joseph Campbell. Tá? O Poder do Mito é a transcrição de uma entrevista que o Campbell deu ao jornalista Bill Moyers no ano de 1988. Né? O Poder do Mito é fruto de uma série de conversas entre os dois que tratam de vários temas ligados à mitologia ou à origem mitológica de assuntos como o casamento, o herói, os rituais, os personagens heróicos e como esses elementos míticos estão presentes na cultura contemporânea, sobretudo até na nossa produção cultural. Tá? O livro, inclusive, faz menção aí ao filme Guerra nas Estrelas, que era o blockbuster da época, né, dos anos 80, 70, 80. Né? O Campbell é defensor aí da necessidade do amplo conhecimento e crítico da atual academia que induz a especialização. E ele realizou vários estudos de mitologia comparada, o que lhe deu aí uma grande segurança em debater de forma profunda essas temáticas. O livro, que está em formato de entrevista, traz uma série de perguntas e respostas. No início parecia uma coisa meio chata para o leitor, né, ler perguntas e respostas. Mas à medida que a leitura vai avançando, a impressão é que nós estamos participando de um descontraído e bem-humorado bate-papo sobre grandes mistérios. Entre eles, podemos citar aqui mitos presentes nas religiões e arquétipos do comportamento humano que se repetem tanto em grandes narrativas literárias quanto em crenças e tradições orais antigas. O mistério da criação, a queda de um lugar perfeito, o paraíso, histórias sobre o nascimento de representantes de Deus, são histórias que se repetem de tempos em tempos, mudando apenas os personagens. O livro possui 8 capítulos. Não vou falar sobre todos esses capítulos, mas um aqui em especial, que é fabuloso, trata da saga do herói, ou da construção de narrativas em torno de um herói, de uma figura com poderes especiais que transforma a realidade. Né? Inclusive, o autor, o Campbell, escreveu antes, na década de 70, se não me falha a memória aqui, um livro sobre as diferentes faces do herói. Esse é o título, as 1000 faces do herói. Segundo ele, o mito, então, tem um poder, ou as histórias e narrativas míticas têm poder, porque elas podem ajudar os seres humanos a mudar a sua história, mudar a sociedade, um processo de autoconhecimento e assim vai. Tá? Esse livro, a gente encontra também a versão dele num documentário com o mesmo nome, O Poder do Mito. A gente pode encontrar facilmente aí no YouTube. Além do documentário, a gente encontra a gravação dessa entrevista, né, o vídeo dessa entrevista que o autor cedeu. Num dos documentários, para finalizar o quadro, num dos documentários nós encontramos uma entrevista com o George Lucas, que é o roteirista, né, e diretor do filme Guerra nas Estrelas. E ele menciona que tomou como referência o livro do Campbell para construir o roteiro do filme. Né? O filme, ao meu ver, é poderoso, né, porque ele é carregado de elementos míticos comuns a diferentes culturas. É interessante esse conteúdo do Campbell, né, essa posição do Campbell, citando aí o George Lucas, porque daí surge outra pergunta interessante de se fazer, né? Em relação a essa visão do mito enquanto mentira. Então, se é mentira, por que o mercado de cinema, por exemplo, movimenta milhões, o mercado editorial em relação às ficções, o mercado dos quadrinhos e a construção que a gente faz em relação a figuras humanas, né, às quais nós atribuímos áreas de heroísmo,
vemos eles como os nossos salvadores, aqueles que resolvem todos os problemas, né? Aí a gente pode falar das figuras existentes aí que estão dominando o imaginário popular. É curioso aqui, essa jornada do herói, ela pode ser jornada do herói, ser pensada como algo quase que motivacional, né, do sujeito se pensar como um herói transformador de sua realidade e da realidade de sua comunidade, até mesmo do seu país, né, tem esse poder, né, vamos dizer assim, que isso seria um benefício do elemento mítico, o mito, na transformação da vida das pessoas. Mas, no entanto, também tem o reverso, né, disso, que é se valer desses elementos dispersos na cultura para produzir narrativas em torno de pessoas com um interesse específico econômico, de domínio político, para vender um produto, ou para, que ultimamente não tem se diferenciado muito, né, entre vender um produto e fazer a campanha de marketing de um futuro político no momento eleitoral, né, aí que surge a ideia de mito, né, figura assim, quase com uma carga especial para transformar a realidade, né? Que a jornada do herói é uma fórmula, né? É uma fórmula onde, que a partir de todos os mitos que foram contados e de várias culturas que foram analisadas pelo Campbell, nós podemos intuir e aglutinar os fatores comuns, né, de todas essas narrativas. O resultado disso, então, a fórmula da jornada do herói, em 2 espaços. Então, a primeira delas foi a consciência limitada de um problema. A segunda, o aumento da consciência, que é o chamado à aventura. A terceira, a relutância à mudança, que é a recusa a esse chamado. A quarta, a superação da relutância, que é o encontro com um mentor. Aqui, o comprometimento com a mudança, que é o cruzamento do limiar. A sexta, que aí começa o segundo ato. A sexta, experimentando a primeira mudança. Testes, aliados e inimigos. A preparação para uma grande mudança. Aproximação da caverna profunda. A oitava, tentativa de uma grande mudança. Aprovação. A nona, consequência da tentativa. Teorias e retrocessos. A recompensa. A 10ª, rededicação à mudança. A estrada de volta. 11. Última tentativa de uma grande mudança, a ressurreição. E a 12ª, o domínio final do problema, o retorno. E aí ele transcreve isso a partir, por exemplo, da narrativa do Batman. Uhum. Que ele vai dizer aqui, né, a primeira, né, que é o mundo comum, que nós vemos como que o homem se tornará o herói em seu ambiente normal, onde há um problema implorando por solução, que aí ele está em Gotham, que é cometida pela pobreza, invadida por criminosos, a corrupção. O Bruce Wayne cresceu nessa cidade, perdeu os pais, ou seja, Gotham está completamente errada. E aí o segundo passo, o chamado à aventura, que acontece uma mudança tão drástica que chama o herói à ação, porque é impelido ao Bruce fazer alguma coisa. Aí ele sente a necessidade de se tornar algo muito além de um simples homem comum que ele foi até aquele momento. Aí o terceiro passo, que é a recusa ao chamado, porque ele não quer ser um herói. Ele pensa que, não, isso não é pra mim, eu não posso fazer isso, né? Ele não quer aceitar ele reluta em aceitar essa responsabilidade, ele tem medo do que vai acontecer depois. E aí o quarto passo, que é o encontro com o mentor, o herói encontra alguém para ajudá-lo, né, nessa sua caminhada, nessa sua transformação de um homem comum em um herói, que geralmente é um homem sábio, que ensina o que sabe a ele, né, que a gente vê lá no filme. O quinto passo, que é o cruzamento do limiar. O herói aceita, né, no caso o Bruce, ele aceita essa sua nova missão, essa nova jornada, mas para isso ele deve deixar esse mundo para trás, né? Ele deve entrar no novo mundo e tornar uma nova pessoa. E aí ele vai atrás dos vilões, ele volta para Gotham, cria uma nova identidade, que agora não é mais o Bruce, agora é o Batman, né? Inclusive é um morcego, não é nenhuma pessoa. Uhum. Aí depois o sexto passo, que são os testes, os aliados e os inimigos, né? Que agora o herói ele está à altura dos seus vilões, né? Luta contra os seus inimigos, vai se testando fisicamente, emocionalmente, e aí ele se vê numa batalha final para salvar Gotham, que obriga ele a lutar contra o seu próprio mentor. Acho que a gente pode, inclusive, ir para a rodada de considerações finais, né? Sim. O Márcio quer colocar suas considerações aí, Márcio? Sim, queria lembrar aos ouvintes aqui que esse é um episódio que pode ser
pensado assim, como um episódio introdutório ao assunto sobre mito e mitologia, né? Dado o tamanho, né, a dimensão desse tema, né? As falas míticas, elas não são só falas faladas verbalmente ou na forma escrita, elas também são falas imagéticas, né? As imagens, mesmo a estrutura arquitetônica, ela conta histórias míticas, ou ela tem um poder mítico, né? Isso é fabuloso, também isso precisaria de um outro programa enorme para isso, né? No assunto final sobre o herói, né, que é uma coisa que me fascina um monte, né, essa questão do herói, essa jornada do herói que o Maurício mencionou anteriormente, ela faz todo sentido nas histórias do passado, das diferentes culturas, e ela passou a ser utilizada para a construção de roteiros. Já na Grécia Antiga, o Aristóteles mencionava isso, né, do herói nas tragédias gregas, e mais recentemente nos nossos seriados, filmes e games, né, essa jornada do herói é utilizada. O problema acontece quando essa jornada do herói é utilizada de maneira bem inescrupulosa para promover pessoas no âmbito esportivo, econômico e, sobretudo, recentemente, no âmbito político. Isso torna até perigoso, né? Isso já foi na história e não deu certo, como a figura do Hitler, né, como o herói de um povo, né? Então, esse detalhe chama atenção e também mereceria um outro programa só sobre isso, um outro episódio só sobre isso. E para encerrar, né, o debate contemporâneo sobre o mito na filosofia, não dá para ignorar o trabalho da Escola de Frankfurt, né, que vai, vamos dizer assim, fazer o diagnóstico, né, de que a sociedade racionalizada, iluminista, cientificizada, é a sua antítese, né, que é mítica e pode ser problemática, se não perigosa e catastrófica, né? Então, essa é a minha mensagem final, né, e esse programa, esse episódio foi apenas uma espécie de amostra aqui da quantidade de assuntos que a gente pode explorar. Não podemos esquecer, né, que o mito, então, ele não é uma forma errada, uma forma que nós devemos excluir para explicar as coisas, mas nós devemos tentar compreender quais são os elementos culturais que fazem parte dessa narrativa, porque muitas vezes são elementos que nos ajudar a discutir temas que nos são atuais e que nos causam questões que às vezes são grandes problemas que têm que ser resolvidos, porque existe então esse grande antagonismo na nossa sociedade, como o Márcio mesmo falou ali em relação à escola Frankfurt, né, que lembra disso, que a nossa sociedade cientificista racional traz em si ainda o seu antítese mítica, né? Então nós não podemos esquecer que que às vezes muitos autores, muitos intérpretes fazem valer um certo antagonismo excludente entre mitologia e filosofia, como se a filosofia tivesse surgido em contraponto ao mito para trazer uma explicação racional, iluminada sobre as coisas, que a mitologia ia fazer. Então, eu acredito que tem que tomar cuidado com essa visão, porque a filosofia ela não vem para superar o mito, para trazer a visão correta, iluminada. Não, ela vem para complementar. Tanto que ela surge a partir da estrutura racional que os mitos gregos possuíam, como tanto falamos nesse episódio. E esse antagonismo vai se refletir na nossa sociedade atual como um antagonismo entre razão e fé, entre ciência e religião. E sendo que, ao meu ver, são coisas que, na verdade, se complementam. Em muitos casos, são formas diferentes de se falar sobre a mesma coisa, que nós não podemos, adeptos e defensores dessa visão de que razão é contrária à fé e de que ciência é contrária à religião. E os medievais estão aí para mostrar para a gente como que se faz. Lembrando que a Idade Média durou mais de 1000 anos, né, em muitos lugares durou muito mais de 1000 anos, e lembrem que o lema da Idade Média era crer para compreender, compreender para crer. Então a fé e a razão andam juntas, mito e filosofia andam juntas, são formas de se compreender a realidade, de se interpretar o mundo que a gente vive. Exclui um desses pontos de vista, nós estamos sujeitos a ter uma visão muito parcial e limitada das coisas.
Então, fazendo o papel de cético, mas, na verdade, levantando, reafirmando esses pontos que o Márcio e o Maurício levantaram, primeiramente, quanto ao risco de usar os arquétipos mitológicos, já que hoje nós temos condições de observar quais são as estruturas usadas para se compor uma narrativa mítica, né? E disso ser usado em estratégias de marketing ou por determinados grupos para atribuir a uma figura, a um homem ou um grupo de homens, essa possibilidade de resolver todos os problemas da realidade, de nos salvar, de nos dar um norte, um caminho, é muito arriscado. Vale ressaltar, então, que os conflitos são existentes, a pluralidade está aí, né? Não existe saída fácil, mas existe essa possibilidade racional, não reducionista, de nos reafirmarmos frente aos conflitos e saber humanisticamente como lidar com eles. Antes de encerrar, aliás, ressaltar também esse ponto que o Márcio tinha levantado da extensão do tema, né? Cada ponto que nós abordamos hoje mereceria um programa específico para cada um deles. Então nós podemos firmar o compromisso aí com os ouvintes de futuramente desdobrar esse tema de outras formas e fazer um aprofundamento mais significativo em relação a eles, né? Agora sim podemos ir para a rodada de indicações. Bom, a minha indicação é o podcast lá do site Mitografias, né? O podcast Papo Lendário 36 sobre Guerra Lendária, que eu acho interessante, eles abordam aí esses aspectos mais do ponto de vista cultural relacionados à mitologia. E o Nerdcast 205 sobre Homens e Monstros da Mitologia Grega, onde eles vão falar ali sobre alguns mitos, alguns aspectos ali da mitologia grega que são fontes interessantes para que a gente possa aprofundar e conhecer mais sobre o assunto. De minha parte, como fica, o que fica assim de indicação, de material de apoio, foi o que a gente mencionou ao longo do programa, né? 3 obras aqui que são distintas, de tradições distintas, mas que dialogam, né? O trabalho todo do Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, estruturalista, morou no Brasil, viveu entre os indígenas brasileiros. Foi orientador do Darcy Ribeiro. Ótimo. E, tem uma série de livros sobre os mitos, né, as mitologias, eu acho que essa é o nome da coletânea, né, sobre mitos. O outro livro, que também se chama Mitologias, é de um semiólogo, um sujeito que estuda o significado das imagens, da fotografia, da arquitetura, que é o Roland Barthes, né, o livro se chama Mitologias. E, como último, cabe ali o livro clássico da filosofia, né, Dialética do Esclarecimento, que é da dupla de filósofos Adorno e Horkheimer, né, que mostra esse processo antagônico de desenvolvimento racionalista, iluminista, que carrega também o seu oposto, que é mítico, né, um mítico que surge agora de massas, nas sociedades, na cultura que é produzida na sociedade de massa, produzida de forma industrializada, né, indústria cultural. Né? Então essas são as minhas dicas aqui finais. Né? Eu gostaria de ressaltar, né, a importância do Jean-Pierre Vernant em relação ao trabalho sobre mitologia. Então todos os livros dele com relação ao tema são interessantes, né? Para citar um aqui, pelo menos, a gente usou inclusive como referência aí, Mito e Religião na Grécia Antiga, né, que é um texto em que o Jean-Pierre Vernant vai fazer essa abordagem sobre a construção das narrativas mitológicas, em que ele vai apresentar o contexto histórico. E outro conteúdo que é bastante interessante é o capítulo 7º da série clássica do Cosmos, né, que é feita pelo Carl Sagan. O episódio A Espinha Dorsal da Noite. Esse episódio é muito interessante porque o Sagan vai apresentar o contexto em que a humanidade tenta começar a dar sentido à realidade circundante e como isso se desdobra para o nascimento daquilo que a gente viria a chamar de racionalidade grega, né? E é possível levantar essa questão de novo sobre o prosseguimento ou a ruptura com a mitologia, né? A razão é o desencadeamento ou a ruptura com o pensamento mitológico, né? E nos parece muito mais que a mitologia é o terreno fértil que vai possibilitar o
o desenvolvimento de raciocínios mais complexos posteriormente. Então, um abraço aos ouvintes e agora sim, né, daqui a 15 dias. Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias. Foi um prazer. Mais uma vez, um prazer ter a oportunidade de falar de temas filosóficos com olhar cotidiano, né? Essa é a nossa proposta. Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Isso, um abraço então, gente. Até a próxima. Altas horas na estrada, ou vontade de chegar pra poder andar nos campos descalço. Altas horas na estrada, da janela do meu trem, vejo a lua à noite estrelada. Me faz tão bem. Me faz tão bem. Altas horas na estrada, mas um pouco eu chego lá. Faz tempo que não vejo rosa. Será que Rosa vem me ver na estação? Na estação. Será que Rosa vem me ver na estação? Na estação. Altas horas na estrada, ou vontade de chegar pra pôr